Bom dia, meu nome é Mário Jorge e a minha ideia aqui hoje é falar com vocês sobre o futuro, né? O futuro é um conjunto de possibilidades, esse foi o título que eu dei aí para o bate-papo, para a live aqui, ok? O futuro é um conjunto de possibilidades e eu vou explicar um pouco mais a respeito disso do ponto de vista My Big Tool de Tom Campbell, minha grande teoria de tudo, ok? Isso permite um entendimento melhor do funcionamento do jogo, né? E por jogo eu estou usando a metáfora jogo para a questão desta realidade, né? Eu não sei se você já percebeu isso ou não, mas ela se parece muito com um jogo, né? Um jogo desses complexos de videogame onde tem interação, onde tem múltiplos participantes, múltiplos jogadores, né? E é muito parecido, lembra muito. Então a gente abusa um pouco aí dessa metáfora porque ela é útil, ok? E então é isso. A gente entende um pouco melhor a regra do jogo. Então, como é que a realidade funciona? Nós estamos falando aqui de realidade, não estamos falando de nenhuma loucura. É só uma questão de entender o funcionamento da realidade. A realidade, né, como prevista aí pela física digital de Tom Campbell, baseada em consciência, né, ela tem uma consciência fundamental que evolui e que gera todas as possibilidades em conjunto conosco, que somos consciências geradas também por essa consciência fundamental e que estamos interagindo nesta realidade que é baseada em informação, ok? Eu não vou entrar nesse detalhe hoje, porque isso é parte de outros vídeos. Hoje eu quero comentar sobre como o futuro, as possibilidades futuras, elas são trabalhadas, desenvolvidas, né, calculadas, se preferir assim, e como elas não estão pré-determinadas, né? Então eu digo sempre, o futuro está calculado, né, mas não está pré-determinado, senão não existiria livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio é uma coisa que você constata, né? O que é livre-arbítrio? É você poder fazer escolhas em função das opções que se apresentam para você. Você não é obrigado a ir nesta direção ou naquela, ok? Você sempre pode fazer escolhas, pode ir para a direita e pode ir para a esquerda, né? Pode ir para cima e para baixo, pode subir uma escada, pode descer uma escada, né? Pode levantar o braço, é sempre um exemplo aí disponível, né? Então, assim, não existe nada pré-determinando que meu braço tenha que se levantar, né? A ciência, em geral, é materialística e determinística, né? Materialística ou fisicalista, no sentido de achar que as coisas existem física e materialmente, mas para ter essa conclusão, né? Essa preferência, muitos cientistas têm essa preferência, né? É uma espécie de dogma. Eles têm que automaticamente achar que tudo está predeterminado, que as coisas funcionam como um relógio, que se você tivesse todos os detalhes de um momento inicial, né, e o formato de funcionamento, você conseguiria calcular todos os momentos seguintes. Então, para isso, ninguém teria livre-arbítrio, ok? A tese de My Big Tool é diferente, né? É que a gente tem livre-arbítrio, e a gente sabe que tem, ok? A gente pode não gostar muito das opções que se apresentam, mas a gente sempre pode escolher entre elas. E no pior dos casos, onde eu esteja sinucado e não possa escolher entre mais de alguma coisa fisicamente para ser decidida, escolhida do lado de fora, eu ainda posso escolher como é que eu vou resolver me sentir a respeito daquilo que se passa do lado de fora, ok? Então eu sempre tenho algum tipo de escolha, algum nível de escolha, né? Mas em geral eu tenho muitas escolhas, eu tenho múltiplas escolhas. Eu estou num campo aberto, né, da realidade, onde ela parece física e externa, imaterial, e nesta holografia 3D eu tenho N opções de me encaminhar numa direção ou na outra a qualquer momento em função dos acontecimentos que vão se apresentando, né? Por que os acontecimentos vão se apresentando? Porque existe um enredo, existe um histórico, existe alguma coisa anterior, tomadas de decisões anteriores, suas, minhas e de todos, e trabalhando em conjunto com a consciência fundamental, geradora do ambiente em que a gente experimenta tudo isso,
né? E isso faz com que a gente tenha um ambiente conjunto, né? E determinadas opções neste momento, né? Sempre em função de todas as opções nossas, dos outros e do sistema tomadas lá atrás, fazem chegar até o momento presente. A cada momento eu tenho que fazer novas escolhas, tenho novas decisões a tomar, né? Quanto maior a minha visão, quanto mais ampla, mais escolhas eu percebo. Por isso que é interessante se desenvolver. Você fazendo um autodesenvolvimento, autoconhecimento, você percebe mais, você percebendo mais da realidade, e perceber mais da realidade começa por perceber mais de você, porque você reflete a realidade, né? Você, na verdade, cada um cria a sua própria realidade internamente em função de toda essa interação externa com esse fluxo de informações dos outros e do sistema, né? E quanto mais a gente se conhece, mais da realidade a gente conhece, maior a nossa visão, mais ampla, e quanto mais a gente vê das possibilidades, mais a gente tem opções, oportunidades, escolhas a fazer, ok? Isso, na minha opinião, te dá mais liberdade. Para mim, dá mais liberdade. Eu prefiro ter mais escolhas do que menos escolhas. 2 é melhor que uma, 3 é melhor que 2, e 10 é melhor, 100, 1000 é melhor. Quanto mais opções eu percebo, mais opções eu tenho, mais oportunidades de decidir diferente. E experimentar o que decidi, experimentar as consequências disso e aprender para as próximas decisões, para as próximas escolhas. Então a vida é a cada momento escolhas. O tempo todo a gente está fazendo escolhas, né? Mesmo que a gente não perceba, mas se a gente estiver atento, a gente vai perceber que eu tenho o tempo todo que tomar decisões e fazer escolhas. Ok? Em relação àquilo que eu percebo. E como é que essas escolhas são geradas? As escolhas não, como é que as oportunidades de escolha, as opções, as alternativas são geradas? Então é aí que entra a My Big Tool, né? Aí que ela entra com essas explicações, ok? Com essa compreensão da realidade. Então o sistema ele tem 2 coisas que ele baseia para calcular o sistema maior de consciência, o LCS, para calcular e nos disponibilizar as opções futuras para nossas escolhas. Ele usa todo o histórico do passado, que chegou até o momento, o segundo atual, né, até o microsegundo atual, né, todas as intenções e escolhas que nós fizemos e alternativas que ocorreram até agora, para continuar calculando possibilidades futuras. Então ele calcula todas as possibilidades futuras, né? A gente pode representar isso como 2 ou 3 opções e depois saindo de cada uma com outras 2 ou 3 opções, ou como 10, ou como 100, ou como 1000, ok? Mas o fato é que a cada momento eu tenho N opções no momento seguinte, a cada escolha que eu faço e que os outros fazem, que cria um novo momento, instantâneo, um novo agora, né? Que o que existe sempre é o agora é função das escolhas anteriores, das decisões anteriores, e no agora eu faço decisões que vão impactar em resultados futuros e oportunidades e opções futuras. Então, se eu estou, por exemplo, em um determinado momento caminhando em uma rua e chego em uma esquina, né, a minha decisão de dar um passo atrás do outro me levaram até a esquina, tentando dar um exemplo concreto, ok? Aí, naquela esquina, se for uma esquina comum, é um cruzamento, são duas ruas se cruzando. Naquele cruzamento eu tenho a opção de seguir em frente, de virar à direita, de virar à esquerda ou de retornar. Então eu tenho sempre naquele encruzilhada, naquele ponto de decisão na rua, 4 escolhas, né? E aí eu decido por uma delas. Aí na próxima esquina eu tenho mais 4 escolhas. E assim vai. É exatamente como caminhar em uma rua, é um exemplo bastante razoável para como a realidade funciona, ok? Só que ela é muito mais complexa, né? Imagine um sistema calculando as possibilidades das decisões de todo mundo em conjunto, resultando em oportunidades diferentes, e isso tudo sendo calculado para frente ad infinitum, né? Praticamente, né? N meses, N anos, né? N centenas de anos, eventualmente, né? E não está calculada com base só na nossa vida, né? Está na vida dos nossos descendentes e dos descendentes dos descendentes. Então tudo isso pode ser calculado para frente. Então toda uma gama, uma árvore de futuros possíveis
ela é constantemente calculada a cada segundo e disponibilizada. O sistema guarda estas opções e a cada decisão que nós fazemos, no conjunto das nossas decisões, define se fomos numa direção ou na outra e que pegamos determinado caminho, tá? Então, a partir desse caminho, ele recalcula e cria novos caminhos, novas possibilidades. Para cada uma dessas possibilidades que ele calcula e fica registrada no sistema, ele também calcula qual é a probabilidade dela ocorrer. Algumas coisas são muito mais prováveis de ocorrer do que outras. Tem probabilidades maiores, ok? Todas essas possibilidades e probabilidades estão calculadas pelo sistema fundamental de consciência, pela fonte, disponibilizando tudo para frente as opções, e a gente vai fazendo escolhas a cada segundo, trafegando por algum desses caminhos disponibilizados por esses cálculos. E o sistema também tem espaço para o caso de, se surgir alguma coisa que não tinha sido previamente calculada, ele incorpora. Alguém tomou uma decisão que não era esperada, que não foi calculada, isso pode ser raro, mas acontece, e o sistema vai incorporar aquela nova opção, vai marcar aquele caminho e fazer novos cálculos a partir daquilo e disponibilizar todo esse banco de dados, de informação, está lá calculado em algum lugar na rede de consciência, né, que é como uma grande rede de internet, é uma grande rede de consciência, e tem uma parte de dados onde ela retém todas essas informações desses cálculos. E nós, como consciência, não como personagem, temos acesso. Né? Por que eu pensei em comentar sobre esse tema hoje? Né? Além de ser um tema interessante, eu recebi uma pergunta, ou tive um bate-papo com um leitor de MyBigTool, que acabou entrando em contato com o MyBigTool e se interessou sobre os temas e a forma que o Tom descreve estas coisas, porque ele está passando por uma situação, ele já várias vezes ao longo da vida dele nos últimos anos, teve visões, né, visualizou alguma coisa, né, alguma cena, né, e ele me citou duas, né, que aconteceram em 2017, ele viu, por exemplo, a Catedral de Notre Dame em chamas, né? A Catedral de Notre Dame em chamas. E ele viu, por exemplo, também algo que parecia a invasão de um Capitólio, né? E quando ele viu isso, ele não sabia o que era, né? Mas depois, por exemplo, né? Não foram as únicas coisas que ele viu. Em algum momento, quando algo ocorreu, ele identificou o que era. Realmente a Catedral de Notre Dame, que ele conhecia, ele identificou que era a Catedral de Notre Dame, e em determinado momento vocês sabem que ela pegou fogo e foi quase totalmente destruída. Então ele viu isso com alguma antecedência. E o que é isso? Nada demais, não ocorreu absolutamente nada demais. Ele fez algo anormal ou paranormal? Não, ele fez algo extremamente normal e tranquilo. Como consciência, de alguma forma, ele fez um acesso, né? Ele teve algum contato, né? E eu não sei te dizer por que ele teve isso ou não, né? Posso especular sobre as possibilidades, ele não fez isso intencionalmente, apareceu de forma natural para ele, como pode aparecer para qualquer um. Né? Ele teve a visão disso e mais adiante, quando a coisa ocorreu, ele identificou, nossa, era uma visão do futuro. Podia ser que nunca acontecesse nada ou ele não ficasse sabendo, né? E podia ser apenas uma visão que não tinha nenhuma conexão com a realidade ou que fosse apenas uma das possibilidades não ocorridas. Né? Vamos dizer que não pegasse fogo, mas pudesse pegar fogo. Tudo sempre pode pegar fogo, ok? Então talvez aquilo esteja calculado, mas talvez a probabilidade seja baixa. Ele entrou em contato com aquilo e viu aquilo pegando fogo, mas não aconteceu porque a probabilidade era baixa. Mas não, ele teve contato com um evento de alta probabilidade. Como é que eu sei que o evento era de alta probabilidade? Eu pessoalmente não entrei lá e vi isso. Mas o evento ocorreu. Se ocorreu, a probabilidade dele ocorrer era razoável, né? Era pelo menos de 50%, né? Ou algo desse nível. Não era uma probabilidade de 0,0001 que acaba não ocorrendo nunca, né? Exceto por acidente. Então, era um evento de alta probabilidade com o qual ele entrou em contato. A mente dele, a consciência dele, não a mente propriamente dita, entrou em contato com essa informação do banco de dados, visualizou isso, e quando ele viu isso ocorrendo na realidade, ele associou uma coisa com a outra.
Então aquilo realmente foi uma visão de um futuro possível. Era um futuro garantido, 100% de certeza? Não, era um futuro provável, podia ter 50%, 70%, 90%, né, de probabilidade, 99% de probabilidade. Nenhum evento é 100% provável, é tudo estatística. Realidade é estatística, como já demonstra a física quântica. A conexão a física digital, ela explica a física quântica, mas a física quântica constata em loco, mediante experimentos com as partículas, que a realidade é estatística. A realidade não é baseada em certezas materiais, ela é em probabilidades, em possibilidades de locais, por exemplo, do estado das partículas estarem, né? Os elétrons, os átomos, né? As moléculas, elas podem estar em determinado lugar e, se forem medidas, alguma dessas informações se concretizam, né? Se solidificam, né? Se renderizam, né? Ou se colapsam, como o pessoal da física quântica gosta de falar, né? Aí aquilo assume uma realidade de ocorrência, conforme uma consciência faz alguma medição, a gente sabe que a física quântica mostra isso. Então mostra que, na realidade, as partículas não são materiais, mas são nuvens de probabilidade, né, de possibilidades e probabilidades. São duas coisas diferentes. As possibilidades são o que pode acontecer e as probabilidades é o grau de intensidade com que isso pode ocorrer, ok? Então, extrapolando disto através da física digital, isso também ocorre com toda a realidade. Todos os eventos futuros possíveis estão pré-calculados como possibilidades e com probabilidades atribuídas. E qualquer um, em determinado momento, pode acabar tendo acesso proposital, intencional ou acidental, né, a determinados eventos. A maioria dos eventos, né, alguém risca um fósforo. Eu vi um fósforo sendo riscado. Poxa, isso não vai dizer nada, mas alguns eventos são marcantes. No caso, esta pessoa teve um acesso a um evento, né, sobre o fogo em Notre Dame, né, e ele estava comentando com isso, porque ele acabou batendo no livro de My Big Toe, porque ele se interessou, estava procurando explicações de como essas coisas funcionam, e encontrou que My Big Toe dá essas explicações, acabou comprando os livros e está lendo, né, esses livros e está trocando ideias comigo a respeito disso. Eu fiquei muito agradecido. É uma situação, não é comum, né, das pessoas terem esse tipo de visão, perceberem, entenderem o que está se passando e entrar em contato comigo. E isso foi realmente interessante. Eu agradeço ao leitor aí essa possibilidade de bater esse papo com ele. E mais recentemente, né, estes dias, 2, 3 dias atrás, houve uma invasão do Capitólio americano. E ele voltou a identificar com a segunda imagem que ele teve essa visão no mesmo dia. Ele costuma anotar, né, quando aparece alguma coisa assim, ele não sabia exatamente o que era, mas deixou lá anotado em 2017. E ele até me fotografou e mandou um papelzinho onde ele anotou essa visão que ele teve, né? E que ele agora identificou como sendo essa invasão do Capitólio, porque agora a imagem ocorreu e circulou o mundo, né? Em função desses problemas com a eleição americana, aí tivemos esse evento recente. Então foram 2 eventos, de outros que ele tem lá, né? Ele está tendo esse evento com certa recorrência. E isso é impossível? Não, tanto que tem pessoas que fazem previsões, tem, sei lá, profetas, né? Tem N pessoas. Agora, não quer dizer que estão falando as coisas corretamente, né? A gente nunca sabe se qualquer desses que está falando viu alguma coisa ou não, né? Ou se está simplesmente inventando. Agora, tem com certeza alguns que acessam e veem. Não quer dizer que eles entendam o que vem, mas realmente viram alguma coisa e as coisas podem ou não ter fundamento. Então, basta que esta pessoa tenha acessado eventos futuros no banco de dados que estão calculados. Alguns deles têm alta probabilidade. Se você tiver domínio desse tipo de consulta do Google, do grande sistema de consciência, né, que é mais ou menos isso, você faz determinadas perguntas, se concentra em determinados temas e busca respostas para eles. E como você é consciência, você pode ter acesso a estas coisas, né? E já vou avisando, né, que o Tom sempre fala o seguinte: o sistema é meio que livre para você fazer consultas.
mas ele bloqueia consultas que não beneficiem o seu desenvolvimento, ok? Então, se você estiver procurando alguma coisa que seja útil para o desenvolvimento seu, é mais provável que você consiga uma resposta. E se aquilo for uma resposta, né, que vá atrapalhar o seu desenvolvimento, é muito possível que o sistema impeça o seu acesso àquilo, ok? Então, é importante ter em mente, quando vai fazer uma consulta, alguma utilidade positiva para você, para o seu crescimento, para você estar fazendo aquela experiência. Então, por exemplo, esta pessoa, por que ela está tendo estas visões? Não é uma pessoa em nenhuma posição de mando, de lugar nenhum, de coisa alguma, e que possa tomar decisões que vão poder impedir, ou corrigir, ou evitar estes atos, né? ou qualquer outra coisa do tipo. Então, ela não vai ter influência, né? Como se eu tivesse sabendo da queima de Notre Dame. Primeiro que eu não tenho certeza do que vai ocorrer. Quando eu percebi, vi que tem alguma coisa, reconheci até que é Notre Dame, mas isso é uma possibilidade, eu não tenho a menor certeza disso, ainda que eu possa ter perguntado a resposta, ok? Sobre o sistema, sobre a probabilidade daquilo ocorrer. Mas eu não tenho influência em Paris, em Nova York, em lugar algum, né? Então, eu ficar sabendo disso não resolve nada, e o mesmo caso é o desta pessoa. Então, para que isto serve, né? Para que ele está vendo isso? Então, isso é uma pergunta interessante que, para quem tem um acesso a uma visão destas, e ainda mais que não foi proposital, acaba vendo estas coisas, depois reconhecendo que elas são reais, que foi uma visão de um futuro possível e provável e que acabou ocorrendo, para que eu estou tendo isso? Né? Sempre o Tom costuma descrever, e eu concordo plenamente com isso, que a maior utilidade é muito difícil você descobrir praquês e porquês, quer dizer, de onde a coisa veio, por que aquilo aconteceu para você. É muito mais interessante e útil você se focar no porquê que isso é útil para você, que utilidade isso pode ter para você. Né? Então, se você não tem nenhuma possibilidade de afetar nada sobre o acontecimento, aquela informação pode estar sendo acessível momentaneamente para você perceber sobre como a realidade funciona, para você perceber que ela é muito mais profunda do que parece materialmente à primeira vista. Então, para quem tem uma visão dessa e ela se concretiza, você sabe que você tem algum tipo de acesso extraordinário, não anormal, né? E que te dá uma pista de que você é consciência numa rede de consciência que tem acesso às informações da consciência fundamental. Então, isso é uma conclusão direta minha, né? Quando você para perguntar e raciocinar no método My Big Tool de realidade, né? De como a realidade funciona, provavelmente isto está sendo disponibilizado de alguma forma para esta pessoa, para ela perceber que existem mais coisas sobre a realidade do que a aparente matéria, que é apenas um tipo de ilusão, um tipo de holografia, né? E que continua sendo real, porque isso se refere apenas à construção. Vamos voltar a ressaltar isso. Quando eu digo que a realidade é informacional, é virtual, é digital, isto se refere à forma como ela é construída. Ela não é construída de moléculas sólidas, de partículas sólidas, mas sim de probabilidades estatísticas de informação. Então, a realidade é informacional. Isto se refere ao método de construção dela. Não quer dizer que ela é menos real ou menos válida do que você imaginava antes de saber a respeito disso. Os cientistas estão evoluindo na descoberta de como a realidade é formada, e isso não muda o fato de que ela está aí. Ela está aí para ser experimentada, para ser vivida, para ser aproveitada, para que você se divirta, para que você aprenda, para que você cresça, ok? A realidade está aí para ser vivida. Você não decidiu vir para cá para descobrir que a realidade não é real, então não vale nada. Não. Né? A realidade ela é uma oportunidade de você passar por um pacote de experiência através de um avatar e ter N oportunidades de vida, de experimentação, de crescimento, inclusive de diversão, e eventualmente de sofrimento, porque tudo está aí, ok? Tudo voltado para um crescimento e uma evolução sua. Não é para te estressar, e você entender isso também não é para te estressar, é apenas para te deixar mais bem armado em como lidar com essa realidade, ok? Sabendo do que se trata, do que se trata o jogo, ok? Agora, voltando ao fio da meada dessas visões, então, alguém ter visões do futuro é possível? Perfeitamente possível, perfeitamente normal, porque vocês acabaram de ouvir, né, pela visão My Big Tool,
que o Tom pesquisou todas estas coisas, como é que a realidade faz para ter esses dados sobre futuros possíveis e prováveis, mais prováveis ou menos prováveis, sobre alternativas, sobre possibilidades e sobre as probabilidades, características de cada possibilidade dessas. Então, isso está em informação, da mesma forma que a realidade, todo futuro calculado é informação, está disponível para ser vivenciado se decidirmos em conjunto por um caminho ou por outro, e para ser investigado caso isso seja útil para a sua evolução, e às vezes até acidentalmente acessado, né? Isso é o que as pessoas acessam quando fazem previsões do futuro, quando fazem previsões do futuro sérias, né? E que não estão inventando essas histórias, mas não precisam ter inventado, podem realmente ter acessado. E também pode ter acessado informações de baixa probabilidade, por isso que às vezes acertam e por isso que às vezes erram, né? Primeiro porque nada está 100% garantido, é uma probabilidade. Toda probabilidade pode mudar ao longo do tempo e sua probabilidade pode ser reduzida ou aumentada. E a gente tem poder de influência sobre isso como indivíduos e como grupos, né? Então, a gente está o tempo todo afetando a realidade futura, escolhendo caminhos que são incertos, que são probabilísticos. Alguns têm alta probabilidade. Eventos de alta probabilidade podem ser previstos, acessados, ok? E podem vir a ocorrer, como é o caso desta pessoa. Então, o que isso mostra para esta pessoa? Que ela tem acesso a algo além, né? E sobre como o sistema funciona e como ele armazena informações, e que você pode acessar essas informações porque você também é consciência. Então, para a pessoa, a primeira e principal coisa que isso significa é que existe uma realidade mais fundamental que funciona com base em consciência e informação, e que você, como consciência, tem acesso a essa informação. Então, uma experiência dessa para você é fatal para mostrar para você que a realidade funciona desta forma e que disponibiliza isso para você. Então, você não precisa que ninguém te diga, que ninguém te conte, porque você mesmo acessou e experimentou. Então, é uma oportunidade fantástica de você compreender mais do funcionamento da realidade com experimentação, né? Com um caso real que ocorreu com você, que ocorreu com esta pessoa. Então, isso é um aprendizado primeiro e maior disso. Podem ter outros que eu desconheço. Cada pessoa que passa por cada experiência é que vai saber o que extrai, o que aprende com aquela experiência. Mas este aprendizado é fundamental, esta oportunidade de perceber que a realidade é muito mais ampla do que parece e que não é física como parece, ok? É informacional e que você, como consciência, na rede de consciência, tem acesso a essas informações. Isso já é uma coisa gigantesca, hein? Não é uma coisa pequena. Imagina você ter esse tipo de coisa, de acesso, de experimentação e perceber isso, né? Que confirma que você não é apenas esse avatar, esse corpo que passa por esse pacote de experiência, né? Você é o ser fundamental que está pilotando esse avatar, ok? E que tem acesso a tudo, né? E isso também não quer dizer, já vamos lá falando logo, porque a primeira coisa que algumas pessoas provavelmente vão pensar é como é que eu posso conseguir os números da loteria, né? Em teoria, isso seria possível. Agora, a questão é, o que isso ajuda no seu desenvolvimento, na sua evolução, né? Ganhar na loteria, trapaceando, está sendo parte do seu pacote de experimentação desta realidade, isso vai ser útil para você? De repente, pode até ser que em casos excepcionais, pontuais, isso seja. Então, não é impossível de ocorrer, mas a probabilidade é muito pequena. A probabilidade de você acessar a informação de qualquer dos números possíveis de ser acessados lá, com baixa probabilidade, média probabilidade e que não dê nada, é enorme. E a probabilidade também é de que o sistema te barre, porque isso não é útil para a sua evolução. Ok? Então, esse tipo de informação, né, a sua evolução ela vai ocorrer não porque você ficou rico com a loteria, mas porque você passou pelas experiências que queria, que escolheu e que precisava passar e que extraiu o conhecimento necessário. E se ganhar na loteria estiver no seu caminho, até pode ser, né? Mas no caminho de quantas pessoas ganhar na loteria deve estar? Probabilisticamente, isso não significa grande coisa.
Então não significa que você não deva tentar, você tente o que você quiser, mas também não tem nenhuma garantia muito baixa de que escolhendo aleatoriamente ou tentando buscar esses números no sistema, isso vai dar em alguma coisa, ok? Então essa é o método de funcionamento da realidade, ela é incerta, insegura, é probabilística, né? E informações estão disponíveis e elas só são confiáveis para coisa de mais alta probabilidade, mas elas não são 100% certas. O destino não está pré-determinado. Todos nós temos acesso a informações de possíveis futuros, né? Podemos até olhar esses cenários. Agora, isso pouco te acrescenta eventualmente, né? Salvo, em especial, em situações pontuais específicas, em termos de crescimento, de percepção de que a realidade é muito maior do que é, ok? Mas você não entrou aqui para prever os detalhes todos e se prevenir contra o que vai acontecer, né? Você pode evoluir e aprender a lidar com tudo isso e mudar o seu futuro pela sua evolução, pelo seu crescimento, né? E não por estar evitando problemas, né? Problemas são oportunidades de lidar com situações e de crescer, né? Então, se crescer, se evoluir é a meta da consciência fundamental e é a sua meta como consciência, contribuindo também para o crescimento da consciência fundamental, né? Passar por experiências, extrair aprendizados, fazer escolhas. Então, a melhor forma de você melhorar o seu futuro é fazer escolhas melhores, estar consciente, desenvolver, se autodesenvolver, perceber mais opções e fazer escolhas melhores. Este é o nome do jogo, é assim que o jogo funciona. E como é que essas coisas todas são possíveis, né? Inclusive visualização do futuro, fica explicada desta forma que eu tentei transmitir para você em poucas palavras, de forma simples, tudo que está explicado em MyBigTo, em muito mais detalhe de como o futuro funciona, de como ele é calculado, de como as possibilidades são disponibilizadas, tudo consubstanciado pelas ideias do Tom e pelas experimentações diretas dele, né? Que eu estou aqui transmitindo aqui de forma breve, porque esse assunto veio à tona e eu achei interessante conversar com vocês. Então, muito interessante o caso desse leitor que tem visões, ele tem acessos a esse sistema, ele não sabe dizer como, porque as coisas ocorrem em determinados momentos, ele toma nota e, eventualmente, ele percebe em dados reais que as coisas que ele percebeu sobre o futuro ocorreram aqui e acolá. Então, é uma situação interessante porque demonstra um acesso da parte dele para ele mesmo, né? E ele sabe que algo mais da realidade, né? Mesmo que ainda não entenda, está estudando MyBigTo para tentar entender isso melhor, né? O mecanismo disso ocorrer, mas ele já sabe que a realidade é maior porque ele tem acesso a ela, de alguma forma isso aconteceu para ele. E para cada um pode acontecer de forma diferente, através das suas experiências de vida, não precisa ser com visões do futuro, né? Mas é interessante. Então, o principal aprendizado nesse caso, na minha avaliação, né, modesta e externa, é que este tipo de coisa dá para ele uma certeza sobre uma realidade maior que a maioria não tem, ok? Então, isso é bastante útil para a pessoa que tem esta percepção. Então, esta é um aprendizado principal. Resta ele continuar observando, ver em que direção isso vai e que outros aprendizados ele pode extrair disso. Mas muito bacana isso, estou muito feliz que esse leitor esteja compartilhando isso comigo, porque são realmente situações bem interessantes, né? E bem claras, onde não deixa dúvida para o que está ocorrendo para ele, né? Ele está tendo essa experiência direta, ele não precisa de comprovação de ninguém. Ele vê uma coisa e a coisa acontece, ele sabe que ele viu uma coisa que tinha probabilidade de ocorrer e que ele viu de alguma outra forma que não é porque você, com os olhos normais, você não vê o futuro, certo? Você tem que fazer um acesso de algum tipo de informação através da sua consciência, né? E você, para isso, né, te vai dando várias dicas de como realmente tem fundamento aquelas descrições que o Tom dá, tá bom? Bom, pessoal, era esse o tema para hoje. Espero que seja útil, curioso e interessante, né? E que ajude. É um exemplo de um leitor que está em contato comigo, né? E que vai, assim, são provas, né? Aqui e ali, né? Cada contato, cada informação que um dá, de que pessoas estão tendo acesso ao sistema e estão percebendo como ele funciona,
né? Isso ocorre a centenas e aos milhares, ok? Nem todos têm obrigação de falar comigo, mas para aqueles que conversam comigo e compartilham, esse não foi o único caso, é bem interessante e eu achei interessante compartilhar com vocês, tá bom? Tenham um bom dia.